Acabei de decidir aqui de fazer uma nova série que vai ser respondendo aqui, aprendendo novos casos e respondendo novos casos, mas só de quando a proposta é dos novos aqui, eu tendo estudado ou não. É, e vou tentar fazer, ver como é que vai funcionar, ver o que acontece. E vamos lá. A proposta é basicamente eu tentar responder aqui as perguntas, né? Então, aqui o hard work funciona me sugerindo novos temas e temas de revisão semana a semana. Eu vou tentar responder esses casos aqui. São sempre casos clínicos, né? Sempre perguntas de residência médica ou do Evalida. Eu vou tentar ir criando o raciocínio de acordo com a leitura, né? E para os casos novos eu já não vou conseguir criar muito raciocínio, mas eu vou imaginar, né? Vou imaginar não, vou usar a lógica. Imaginar não faz sentido. Vou usar a lógica e tentar responder os casos, e onde eu não conseguir, né? Onde eu não puder fazer, eu não vou pensar em nada. Deixa eu desbloquear aqui essa câmera, colocar ela aqui pro cantinho, um lugar que não atrapalhe. Deixar aí num lugar que não atrapalhe. E vamos lá, vou tentar aqui fazer, né? Então, dentro de cefaleia secundária, a discussão aqui então vai ser, né, mostrar aqui basicamente como funciona. Então, todos os dias eu tenho uma proposta de casos novos, de temas novos, puericultura, alimentação, anemias. E então aqui hoje, terça, por exemplo, os casos novos que eu tive já foi sobre colecistite. E agora cefaleia secundária, tensional e migrânia, que eu estudei faz bastante tempo, né, se não me engano, no terceiro ano, e não tive mais discussões sobre cefaleia. Então já não me lembro mais dos temas, né? Me lembro algumas coisas, né, em relação à semiologia e tal, mas já não me lembro mais dos temas, então vai ser um desafio. E aqui ele mostra as revisões, né? Então amanhã, por exemplo, tem proposta de 2 novos temas, né? Doenças da mama, mastalgia, engurgitamento e mastite, diagnóstico de gravidez, sinais de certeza, probabilidade e presunção gravídica. Eu vou criar uma nova playlist lá, respondendo esses casos aqui, não sei se vou abrir o link ou não, vou decidir. Mas vamos lá. Então, cefaleia secundária, que vai ser o primeiro tema aqui, né, o tema de abertura. Vou tentar ser rápido, breve, mas não sei se eu tenho essa capacidade de ser rápido, breve, sendo que o tema é novo. Eu vou ler os comentários das questões também para fixar mais o meu aprendizado, né, para fixar mais o meu raciocínio. Reconhecer quais são os meus objetivos aqui. Reconhecer as características clínicas da migrânia, né? Reconhecer características clínicas da cefaleia tensional, da cefaleia secundária, conhecer o tratamento abortivo e profilático da migrânia e as alternativas, e conhecer o tratamento abortivo e profilático da cefaleia tensional. E aí vão ser medicações mais simples, né? Então vamos lá. Aqui eu já respondi essa pergunta. Então vou pular essas. O paciente de 40 anos refere crise de cefaleia há 20 anos, cerca de 1 a 2 vezes por mês, com duração de 6 a 8 horas. Dura pouco, né? Descreve a cefaleia como hemicraniana, pulsátil com fono e fotofobia, ocasionalmente com vômitos e cerca de 2 vezes por ano, precedida de queixas visuais, escotomas e turvação. A resposta a analgésicos convencionais e anti-inflamatórios é muito pobre. Qual seria a melhor opção terapêutica para esse paciente? Então, provavelmente aqui a gente está falando de enxaqueca mesmo, né, de migrânia. E aqui a ideia é que a gente escolha um analgésico que funcione para essa pessoa, né? Ela tem a mesma queixa aí há 20 anos, né? A gente não está falando de uma lesão, a gente não está falando de uma condição tensional. E aí, quais são as ideias aqui, né? Sumatriptano precocemente na crise de cefaleia ou das queixas precocemente na crise de cefaleia ou das queixas visuais. Amitriptilina 10 mg à noite, eu acho que é demais aqui, né? Propanolol 40 mg 2 vezes por dia. Topiramato precocemente nas crises de cefaleia ou das queixas visuais. Topit faz sentido. E verapamil 120 mg por dia. Verapamil também é demais, né? Então aqui medicação aqui que vai mexer no eixo de funcionamento do coração. Eu não sei, talvez seja profilático, né? Uma ideia mais profilática aqui. E esse paciente não tem muita crise, né? Mas não sei se
esse é o primeiro passo, né? Eu vou pensar mais em topiramato aqui precocemente nas crises e é sumatriptano precocemente nas crises. Vamos abrir o comentário para a gente dar uma olhada. Então vamos lá, vamos aprender aqui como é que trata a migrânia. O tratamento da migrânia pode ser feito com analgésicos simples ou associação de analgésicos simples e anti-inflamatórios. Essa abordagem habitualmente é suficiente em casos leves, que não é o caso do nosso paciente aqui, né? Ele já tem há 20 anos, sempre que ocorre e a resposta a analgésicos convencionais anti-inflamatórios é pobre. Em quadros mais intensos, podemos considerar os usos de triptanos, como sumatriptano, ou derivados do ergot. Propanolol, topiramato e amitriptilina seriam alternativas para abordagem profilática e não abortiva. Verapamil, BCC, também pode ser utilizado, mas tem efeito mais as evidências... mas tem efeito, tá aqui que tá mal aqui, né? Mas as evidências são menos robustas. Do contrário, ele é o fármaco de escolha na profilaxia de cefaleia em salvas, né? Cefaleia em salvas, a gente sabe que é provocada por vasoespasmo, né? Cefaleia em salvas, e aí eu posso usar um BCC para segurar uma cefaleia em salvas, né? Então as ideias aqui é começar com triptanos aqui. Nas crises. E aí, se eu tiver um paciente que já está tratando com triptanos ali, com sumatriptano, e não tem funcionado para ele, aí eu vou tentar usar alguma dessas medicações aqui para abordagem profilática. Como ele abordou o propanolol primeiro, eu vou arriscar propanolol primeiro. Então, a minha alternativa aqui, o que eu tinha respondido está errado. Topit a gente vai usar, o topiramato topit a gente vai usar, na verdade, para prevenção, né, profilático. Paciente de 30 anos feminino procura atendimento na UPA devido a quadro de cefaleia. O paciente apresenta crise de cefaleia desde os 15 anos, algumas vezes incapacitantes, preferindo locais mais calmos e com pouca luminosidade, deixando de fazer atividade de rotina quando está com dor de cabeça. Vamos lá, né? Aqui é a Lívia, basicamente. Aqui é o Antônio, né? Vamos dar uma olhada aqui. Algumas das crises são associadas com náuseas e vômitos. Ela procura atendimento com crise semelhante, com vômitos iniciada há aproximadamente 20 horas, porém sem apresentar melhora com o uso de analgésicos de rotina. Nega outras queixas ou condições médicas relevantes. Exame físico e neurológico sem alterações, pressão arterial 110/70 normal, pulso de 90 batimentos por minuto. Qual a melhor conduta farmacológica para essa paciente? Então vamos lá, né? Aqui a gente está falando de migrânia? Não. Né? Aqui a gente está falando... Eu acho que não, na verdade. Não deu para mim aqui informações sobre a migrânia, né? Dipirona 1 grama via oral, tramadol 100 mg endovenoso, dexametasona, metoclopramida. Eu acredito que aqui seja tramadol endovenoso, né? Ela está com 20 horas de dor, vômitos, né? Aí 20 horas de dor. Tá? Aqui não está dizendo também que ela não parou de vomitar, né? E aí metoclopramida faria sentido. Nesse momento, acho que metoclopramida talvez. Então, bom, se eu parar com a dor, vai parar o vômito. Tentar. Então era metoclopramida mesmo. Vamos dar uma olhada. Esse caso refere-se a uma crise de migrânia. Então é migrânia mesmo. O caso atual associa-se a vômitos já há muitas horas, o que pode causar complicações como encefalopatia de Wernicke ou desidratação. A metoclopramida possui função dupla aqui, agindo sobre a cefaleia por sua ação antidopaminérgica. Eu nem sabia que metoclopramida... não, sabia sim, né? Sabia sim. Já respondi várias vezes essa pergunta no Anki, né? Sabia sim que metoclopramida tinha esse efeito aí sobre a dor de cabeça. E sobre o vômito por sua ação antiemética, aí sim. Logo, a resposta correta é a letra D. Tá, a dipirona poderia melhorar a dor, mas provavelmente não teria efeito nenhum nos vômitos, e quanto mais a paciente vomita, mais fica desidratada e pior fica a sua cefaleia, tá? Tramadol é a pior opção aqui, pois aumenta os vômitos e provoca náuseas. Já a dexametasona, então a gente está aqui preocupado com os vômitos dela, né? Eu acabei não pensando... Bom, eu pensei, mas pensei errado. Então a gente está muito preocupado aqui com os vômitos dela, porque a gente quer evitar que ela desidrate, porque vai piorar a dor de cabeça. E a metoclopramida também tem efeito sobre a dor de cabeça, né, com ação antidopaminérgica. Esse é o ponto. Tramadol é a pior opção, tal, provoca náusea. Já a dexametasona pode ser utilizada em caso de cefaleia migranhosa no pronto-socorro.
e a sua ação auxilia a diminuir o rebote pós-tratamento, não influenciando nos vômitos ou talvez nem mesmo na dor em si. Então aqui a Dexa não seria utilizada. Mas o Tramadol não pode ser utilizado porque ele aumenta os vômitos, né? Aumenta os vômitos, provoca náuseas e ia piorar o quadro da minha paciente. Até agora eu não acertei nenhuma. Mulher de 22 anos procura unidade básica de saúde, queixando-se de cefaleia ucraniana não pulsátil que atrapalha, mas não é agravada pelas atividades normais. Está preocupada pois apresentou um episódio de vômito. Eu vou reler porque pensei em uma coisa, né, no meio da minha leitura. Mulher 22 anos procura UBS, queixando-se de cefaleia ucraniana não pulsátil que atrapalha, mas não é agravada pelas atividades normais. Tá, vamos lá. Está preocupada pois apresentou um episódio de vômito que não costuma apresentar quando tem essa cefaleia. Que costuma ser recorrente, mas que nunca foi tão forte. Bom, vamos lá. É a cefaleia mais forte da vida, né? Nega traumas ou crises convulsivas e faz uso recorrente de pirona que não aliviou a cefaleia atual. Sinais vitais, PA 142 por 88. Ela pode ter tido uma crise hipertensiva aí, né? Tá com essa dor de cabeça, um ACV, um acidente cerebrovascular, AVE, um acidente vascular encefálico hemorrágico, frequência cardíaca de 82, será? Frequência respiratória de 18, temperatura axilar normal, saturação 97, exame neurológico normal. A hipótese diagnóstica e a conduta são: pior dor da vida, tem que pensar aqui em hemorragia, né? Pior dor da vida, pensar em hemorragia, encaminhar para o hospital terciário. Será que essa é a ideia mesmo? Talvez. E não, né? Cefaleia atencional. Mas aqui, ela tá falando que é a pior dor da vida. Pior dor da vida eu li, não foi aqui, acho que na questão do 1 ou 2. Mas vamos dar uma olhada. A cefaleia atencional é bastante comum e ocorre por alteração na nossa recepção miofacial e é aparentada da fibromialgia. Classicamente tem intensidade leve a moderada, podendo durar vários dias, estando muitas vezes associada a períodos de estresse físico e emocional. Costuma ser bilateral, descrita como dor em peso, desacompanhada de náuseas, vômitos e fotofonofobia. Então, aí é duro, né? Porque ela teve vômito aqui. Tá falando que costuma ser recorrente, mas a dor nunca foi tão forte, ou seja, a pior dor da vida, né? Essa é a descrição aí no conceito. Você fala holocraniana. Vamos dar uma olhada. Costuma ser bilateral em peso, né? A cefaleia atencional pode ser tratada com analgésicos simples. Em casos específicos, a profilaxia pode ser feita com o uso de amitriptilina. Afinal, a cefaleia atencional é aparentada da fibromialgia, lembra? Essa daqui me incomoda bastante, essa pergunta, né? Me incomoda bastante essa pergunta. Justamente porque aqui, ó, desacompanhado de náuseas, vômitos, teve. Ela não falou aqui que não é leve a moderada, podendo durar vários dias aqui. Ela piorou bastante, pior dor da vida. Isso daí faria pensar aí num sangramento, talvez, né? Tá bom que não tem sinal meníngeo na questão, não tá me trazendo, né? Mas acho que eu ficaria mais com isso aí que eu falei. Mulher de 37 anos de idade vem para consulta ambulatorial porque esteve em serviço de pronto atendimento há 4 semanas por crise de enxaqueca que melhorou com analgésicos simples. Relata ter episódios esporádicos de até um dia de duração, cerca de uma vez ao mês, intercalando com longos períodos sem crises desde os 20 anos de idade. Associa as crises a momentos de estresse importante e principalmente por privação de sono. Preocupou-se quando soube da medida de pressão arterial de 190 mm de mercúrio. Ali a outra paciente também estava com hipertensão. Durante a crise no pronto-socorro. Em outras medidas, na UBS e em casa, e na ausência de dor, confirmando o diagnóstico de hipertensão arterial. Nega outras queixas. Ao exame clínico, apresenta bom estado geral, corada hidratada, anictérica, cianótica, eupneica, IMC 23, normal, PA 158 por 100, quase batendo aí grau 3, se não é grau 3 por esse 100, estágio 3, mas eu já tô com a dor. Semiologia neurológica pulmonar cardíaca e abdominal
sem alterações, considerando a hipertensão e as características da enxaqueca, qual o tratamento ambulatorial? Então isso aqui está acontecendo para mim por causa da tensão arterial. Essa é a cefaleia em salva? Será que é isso que a gente está pensando? Não, né? Qual que é o tratamento aqui? Losartan e topiramato, anlogipina e amitriptilina, hidroclorotiazida e valproato, enalapril e dipirona. Enalapril e dipirona, que faz até que sentido, né? Vai segurar a dor aqui e vai melhorar a PA. Enalapril e dipirona, questão tranquila, mas cuidado para não patinar. Paciente com diagnóstico de RAS, cursando com picos pressóricos relacionado à cefaleia migrânea. O objetivo do tratamento será manter o controle pressórico e a analgesia adequada. Aqui a migrânia de fato, né, porque ela tem bastante, né, desde os 20 anos de idade, sempre uma história bem longa, né. Como a frequência dos quadros de cefaleia é relativamente baixa, apenas uma vez por mês e durante um dia apenas, não há necessidade de instituirmos um tratamento profilático crônico para a cefaleia. Tá. De forma que a melhor opção terapêutica é iniciarmos um antihipertensivo de primeira linha, como o IECA, e prescrever analgesia simples para as crises, como dipirona. Alternativa correta D. Então, pico pressórico mais dor de cabeça não vai ser emergência hipertensiva, né? Emergência hipertensiva vai ser se eu ver um papiledema aí, uma lesão grau 3, 4. Papiledema ou... Então, não tenho essas informações aí, não tenho outros sinais de lesão a órgão-alvo. Então, eu vou segurar com medicação via oral mesmo, né, normal, né? Se eu tivesse isso que eu acabei de falar, eu teria que fazer uso de furosemida, por exemplo, mas não é o caso. E aí, vou dar uma medicação para dor de cabeça, né? Hidroclorotiazida também é de primeira linha aqui, né? Mas valproato não. Anlodipina também é de primeira linha aqui, mas amitriptilina não, para dor não, né? Para dor a gente vai pensar em dipirona, metoclopramida, dexametasona, tem mais, esqueci o resto. Vamos lá. Mulher, 67 anos de idade, em consulta de rotina em UBS, refere cefaleia há 2 meses, progressiva, atualmente de moderada intensidade, holocraniana, sem foto ou fonofobia. Né, começou a surgiu depois de 50 anos, refere crise esporádica de cefaleia no passado e tratamento para hipertensão arterial. Encontra-se em acompanhamento de serviço terciário por nódulo pulmonar. Aí já é sinal de que há metástase, né? Apresenta exame neurológico normal. Com base nessa história, qual é a conduta? Solicitar avaliação oftalmológica para afastar presbiopia comum nessa faixa associada à cefaleia? Creio que não, né? Isso aqui é a ideia de nódulo pulmonar, quando surgiu uma dor de cabeça. Solicitar exame de imagem, tomografia para afastar causas secundárias. Pensaria nisso. Iniciar tratamento profilático para cefaleia primária atencional, eu acho que é secundária. Solicitar exame de imagem, ultradoppler de vasos cervicais para afastar obstruções das artérias carótidas como etiologia da cefaleia. É um nódulo pulmonar que manda... Não. Não vai mandar e travar no tubo, né? Vai passar para o cérebro. Encaminhar para serviço terciário devido à possibilidade de síndrome do desfiladeiro torácico, caracterizada pela cefaleia e nódulo pulmonar. Aqui eu não conheço, né? Então, se eu não conheço, vai ser a B. E acertei. As cefaleias, na imensa maioria das vezes, são primárias. Ter uma causa secundária, como neoplasia, AVC, hemorrágico e infecção é incomum. No entanto, se alguma dessas causas estiver presente, é fundamental definir o diagnóstico com clareza. E aí eu faço a imagem para entender o que tem. Por conta disso, na prática clínica, lançamos mão de informações que possam aumentar a probabilidade de existir uma causa secundária. E nesse caso, consideramos investigação específica. Alguns exemplos são: primeira crise com dor no início repentino, abrupto, sem febre, caracterizadas como a pior dor da vida, né? Que era o que eu tinha visto lá. Mudança no padrão das dores na cabeça, nos pacientes que apresentam cefaleia recorrente. Há um histórico de dor de cabeça anterior, mas com alteração na frequência da crise, gravidade ou características clínicas. Mudou o lado, está doendo demais, né? Que foi o que a mulher falou. Dor de cabeça começando em idades incomuns, menores de 5 anos e maiores de 50 anos de idade. Sintomas sistêmicos, febre e perda de peso, né? Paraneoplastic Syndrome.
Início da dor de cabeça associada a síncope, esforços, atividade sexual, manobra de Valsalva. Cefaleia que acorda o paciente, sintomas neurológicos ou sinais anormais, confusão, alteração do estado mental, do estado de alerta ou consciência, com sinais de irritação meningia, Babinski, fundo de olho, com papiledema, sinal focal. Como o paciente do quadro clínico apresenta um dos sinais de alerta, faz necessária a realização de exame de imagem. Então é isso, basicamente, simples. Dos dados abaixo, aquele que não caracteriza um sinal de gravidade, red flag, diante de cefaleias agudas ou subagudas, é abrandamento com dor da dor com manobra de Valsalva. Eu já responderia esse. Cefaleia que provoca o despertar, sim. Sintomas sistêmicos, febre e emagrecimento, sim. Sinais neurológicos, confusão mental, sim. Início recente após 50 anos de idade. Então, é isso mesmo, né? Letra A, não vou nem ler. Paciente feminina, 38 anos, procura atendimento médico no centro de saúde com queixa de cefaleia quase todos os dias. Segundo a paciente, desde os 20 anos, então tem 18 anos de evolução, ela tem episódios de cefaleia holocraniana de caráter pulsátil, fotofobia e fonofobia, impedindo de fazer atividades. Ela relata que inicialmente as dores melhoravam com analgésicos e aconteciam raramente. Porém, após os últimos anos, observou que as crises estão mais duradouras e ocorrendo 2 a 3 vezes por semana. Nega vômito nos episódios, assim como sintomas premonitórios ou desencadeantes. Se ela não tem... Relata episódios prévios de cálculo renal e asma. Faz uso de anticoncepcional oral. PA 140/80. Pulso 80, exame físico e neurológico sem alterações. Qual a melhor opção terapêutica para paciente acima? Tem que pensar no diagnóstico, né? Eu acho que ela tem migrânia. Tendo migrânia, topiramato e o propanolol são dois que prevêem, que estão tentando fazer profilaxia para migrânia, mas está errado, né? Então aqui a gente tem o que? A questão peculiar, inicialmente precisamos definir o diagnóstico, certo? A cefaleia pulsátil, necessidade que dificulta a atividade do dia a dia, fotofobia e fonofobia, todos marcadores clássicos de migrânia. É importante lembrar que não é obrigatório que a dor seja unilateral e visualizar os critérios diagnósticos auxiliam nesse entendimento. Tá muito pequeno, né? Não, tá horrível para ler no vídeo. Tá bom, ninguém vai ver isso. Migrânia sem áurea, terceira edição da classificação internacional de cefaleias. Então, o que tem aqui na migrânia sem áurea? Ao menos 5 ataques preenchendo os itens B e D. Então, cefaleia por 4 a 72 horas, ela tem. Ao menos 2 características, unilateral, pulsátil, moderada intensa, agravada por atividade, interrompe a atividade, ela tem. Dor, durante a dor há ao menos um desses. Náusea ou vômito, fotofobia ou fonofobia, tem. E fonofobia. E na existência de outro diagnóstico mais provável. Então, é isso. Ela tem, né? Bem, o examinador questiona sobre o melhor tratamento, que pelas alternativas refere-se à profilaxia. Bem, a resposta imediata seria o propanolol, que foi o que eu respondi, fármaco classicamente utilizado. No entanto, há relatos de asma, o que inibe seu uso. É isso aí. Quais são as alternativas? Então tem que pensar nos detalhes, né? Tem que pensar nos detalhes. Amitriptilina, venlafaxina, valproato, topiramato. Existem diversos fármacos com eficácia bem estabelecida. Opa, então deve ser o topiramato, que consta não, pois ele aumenta o risco de nefrolitíase, diagnóstico inclusive já relatado pela paciente. Difícil, hein? Lembrar disso, hein? Topiramato, nefrolitíase. Dessa forma, vamos explorar os fármacos já estudados que também se mostraram efetivos na profilaxia. Candesartan, lisinopril, verapamil, flunarizina. Viu só? Questão muito peculiar, mas que é bem útil para expandir o conhecimento. E aí aqui, né, no final, então a gente acabou ali, respondeu as perguntas. No final aqui eu vou dizer, reconheço as características clínicas da migrânia? Bom, reconheço sim. Da cefaleia tensional tem um pouco mais de dificuldade, mas da migrânia está mais fácil. Identificar indicações de investigação de cefaleia secundária. Acredito que sim, por mais que eu tenha errado aquela questão ali, que está falando exatamente sobre isso, eu acredito que sim, eu gostei do meu desempenho nesse sentido. Conhecer o tratamento abortivo e profilático da migrânia e as alternativas.
Agora eu quase que conheço, né, mas eu ainda não conheço muitos detalhes sobre esse tratamento abortivo e profilático da migrânia. Então eu vou colocar que não. Conhecer tratamento abortivo e profilático da cefaleia tensional. Também vou responder que não, né? Faltam muitos detalhes para mim. E aqui eu pego o resumo, né? Vou dar uma lida do resumo agora. Cefaleias. Vou dar uma lida no resumo agora e assistir a aula aqui do hard work eu já não vou fazer, né? Vou assistir essa aula, vou assistir essa discussão no Medcurso quando chegar a hora, né? Quando for o momento. Então, no hard work eu não vou assistir essa aula. E aí, beleza, né? Fica para amanhã aí, tema de revisão, processo saúde e doença e doenças da mama, diagnóstico de gravidez. Isso aqui eu vou mandar bem, provavelmente. Doenças da mama eu já estudei, né, pelo Medcurso, faz bastante tempo, mas eu acho que eu vou mandar bem também. E aqui revisão, revisão, né? Revisão é revisão. Então, beleza, aí vai pintando o mapa aí aos pouquinhos. Comecei agora com isso aqui, treinamento por questões, usando o hard work. Em algum momento vai funcionar legal. Beleza? Acabou, é isso aí.